Buscas à casa de Anderson Torres revelam proposta escrita para Jair Bolsonaro anular o resultado das eleições brasileiras. Moscovo garante que controla a cidade de Soledar. O presidente ucraniano afirmava na noite de quinta-feira que as suas tropas continuavam a resistir. Análise a ovos de dinossauro de Museu Neerlandês sugere que um pode ter um embrião fossilizado. Há menos de 10 no planeta. A sombra de Anderson Torres começa a ser demasiado pesada para Jair Bolsonaro, depois da Justiça brasileira ter encontrado em sua casa uma proposta escrita para o antigo presidente decretar estado de defesa e anular a vitória de Lula da Silva nas eleições. O antigo ministro da Justiça, que recebeu ordem de detenção após a invasão das sedes dos três poderes em Brasília, alega que o documento foi divulgado fora de contexto, mas a margem de manobra de Bolsonaro é cada vez mais reduzida. Pela primeira vez, a polícia hoje conseguiu ligar o ministro da Justiça do governo Bolsonaro a uma ação que de fato visasse contestar o resultado das eleições. No meio dos estilhaços da invasão de Brasília, o novo governo de Lula da Silva tenta regressar à normalidade o mais rapidamente possível. No entanto, a população ainda está profundamente dividida. Continuaremos a ter manifestações. Bolsonaro ainda é um político muito popular no Brasil. Suas ideias permanecem muito populares no Brasil, mas acredito que as forças de segurança, a polícia e a justiça, serão um pouco mais rigorosas para coibir certas ações. A prova de que o bolsonarismo segue bem vivo surge da Flórida, onde cerca de 2 dezenas de pessoas se juntaram em frente à casa que o antigo presidente brasileiro arrendou para passar férias, para cantar e rezar pela sua saúde. O Ministério da Defesa da Rússia diz que a cidade de Soledar foi tomada. A televisão estatal russa publicava um vídeo alegadamente filmado na referida cidade, como prova dessa conquista, mas o presidente ucraniano garantia que as suas tropas continuam a resistir. As prioridades são Soledar, Bakhmut e a luta pela região de Donetsk em geral. Analisamos em pormenor que decisões são necessárias tomar, que reforços são necessários, que medidas devem ser tomadas pelos comandantes nos próximos dias. Também discutimos o fornecimento de armas e munições às tropas e a interação com os nossos parceiros. O principal combate está centrado na área em redor de Bakhmut, mas os bombardeamentos prosseguem noutras partes do leste da Ucrânia. Uma residente de Siversk explicava que quando se deita para dormir, há um pensamento que não lhe sai da cabeça, o de se acordará ou não no dia seguinte. Outra mostrava-se mais esperançada, dizendo que se chegará à paz rapidamente, com os soldados ucranianos a perseguirem os russos. Uma opinião talvez partilhada pelo ministro da Defesa ucraniano, que expressava otimismo em relação às entregas de mais armamento por parte do Ocidente, quando se aproxima o dia em que fará 1 ano desde que a invasão russa começou. Joe Biden está sob fogo cerrado após a descoberta de vários documentos confidenciais nos seus espaços pessoais longe da Casa Branca, desde um escritório numa universidade a uma biblioteca privada, passando pela garagem. O presidente norte-americano defende-se, diz que o seu carro não está propriamente na rua, que os documentos foram retirados do local devido por erro e promete cooperação total com o Departamento de Justiça. Justificações que não convencem a oposição, que agora controla o Congresso e que lembra que Donald Trump está a ser investigado pelos mesmos motivos. Biden ainda não era presidente, era vice-presidente. Levou documentos confidenciais para vários locais públicos e criticou o presidente Trump. Utilizou o Departamento de Justiça para tramar Trump. Isso está correto? Sabiam que isto estava a acontecer a Biden antes das eleições e esconderam a informação dos americanos? O Ministério Público nomeou um conselheiro especial para liderar as investigações a Biden, Robert Hur, que serviu como procurador na administração Trump. Ainda assim, os republicanos não ficaram satisfeitos e anunciaram que irão fazer a sua própria investigação. As eleições de 2024 começam a travar-se nos corredores da Justiça. A polícia búlgara fez esta quinta-feira buscas nas instalações da Nexo, uma empresa de empréstimo de criptomoedas.
A empresa é suspeita de uma longa lista de irregularidades, incluindo branqueamento de capitais, evasão fiscal, fraude e crime organizado. A investigação começou há vários meses depois de serviços estrangeiros terem detectado transações suspeitas destinadas a contornar as sanções internacionais contra bancos, empresas e cidadãos russos. Entre os clientes da Nexo está um homem que foi acusado de financiar atos terroristas. Para além da investigação à Nexo, a cooperação internacional também levou ao desmantelamento de uma rede criminosa que operava na Bulgária, Chipre, Alemanha e Sérvia. As vítimas eram atraídas através de centros de atendimento telefónico e eram convencidas a investir grandes quantias de dinheiro em esquemas de falsificação de moeda criptográfica. Foram presas 15 pessoas, 14 na Sérvia e uma na Alemanha. O Parlamento Europeu apresenta um novo conjunto de medidas anticorrupção e transparência depois do escândalo que rebentou em dezembro. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse à Euronews que o objetivo é responsabilizar todos os que integram a instituição. No final de contas, a confiança que leva 20 anos a ser construída é destruída em minutos. Portanto, agora estamos a trabalhar num conjunto de medidas mais rápidas, algumas das quais precisam ser reforçadas, outras podiam ter sido mais bem reforçadas e algumas das quais precisam ser introduzidas. Basicamente, trata-se de reintroduzir o conceito de responsabilidade, integridade e independência. Podemos orgulhar-nos do nosso trabalho, mas podemos fazer melhor. Acha que esta rede conseguiu influenciar decisões tomadas aqui? Estamos a investigar tudo. Estamos a analisar as viagens que foram aprovadas e as que não foram declaradas. Estamos a analisar o processo de apresentação de emendas, cronogramas, a forma como as resoluções são negociadas. O que quero garantir é que as esferas de influência, pelo menos os alarmes, começam a tocar mais cedo. Por isso, precisamos de regular melhor o acesso, precisamos de regular melhor o registro de transparência, mas também precisamos de estar conscientes de nós mesmos. E direi a todos os membros para ficarem atentos, que se virem algo que não está certo, algo tem de ser dito e algo tem de ser feito. E haverá também proteção legal para denunciantes nesta casa? Podemos sempre melhorar a proteção do denunciante. Digo isto não apenas como política, mas também como advogada para proteger esta casa, de forma a que assim que alguém detectar irregularidades, possa denunciá-las com segurança e ser protegido durante todo o processo. Eu preciso de garantir isso e vou assegurar-me de que isso acontece. Acha que vão surgir novos nomes no escândalo do Parlamento Europeu, sejam assistentes ou eurodeputados? Isso não é algo sobre o qual eu possa especular neste momento. Só posso assegurar aos seus telespectadores e aos nossos cidadãos que vou responder da maneira mais correta e imediata possível. Alguns partidos políticos e alguns governos estão a retratar o Parlamento Europeu como uma instituição corrupta e estão a dizer que não tiramos nenhuma lição sobre o Estado de Direito e a corrupção no Parlamento. O que é que responde a estas críticas? Acho que vai haver sempre forças na Europa que tentarão destruir a União Europeia e o Parlamento Europeu, que é uma casa de abertura, transparência, uma voz que se levanta em defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. A minha resposta é a total confiança que todos os grupos políticos, da esquerda à direita no Parlamento, depositaram em mim para trabalhar. President Roberta Metsola, thank you very much for the interview. Thank you. Depois de assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia a 1 de janeiro, a Suécia recebeu esta quinta-feira em Jukkasjärvi os líderes europeus. O país assume o comando do organismo quando os desafios que o Bloco Forte Europeu enfrenta continuam a ser grandes. As prioridades suecas serão segurança e unidade, resiliência e competitividade, prosperidade e transição para energias verdes, valores democráticos e Estado de Direito, que são as bases da União Europeia. Este é o terceiro mandato do país e decorrerá até 30 de junho. 33 ovos de dinossauro trocaram o museu pelo hospital para fazer uma ressonância magnética e a sorte grande pode estar num deles.
O Museu da Pré-História de Boxtel, o maior museu geológico dos Países Baixos, decidiu analisar a sua coleção e os resultados sugerem que pelo menos um dos ovos pode conter um embrião fossilizado. O ovo, de 70 milhões de anos, será agora enviado para a Suíça para uma análise mais pormenorizada. Há conhecimento de menos de 10 embriões de dinossauro fossilizados no planeta.